Caminhavam pelo deserto, certa vez, um pastor e algumas dezenas de camelos. Fazia um calor terrível. Eles já andavam durante alguns dias e estavam sentindo muita sede. Foi então que o pastor avistou ao longe um oásis. Eles foram até lá e puderam se refrescar e saciar a sua sede naquelas águas cristalinas. Foi nesse momento que surgiu pelos ares, vinda com força e velocidade, uma pedra. E essa pedra acabou atingindo um dos camelos, que imediatamente caiu morto no chão. O pastor ficou indignado e desolado. Era um dos seus melhores camelos. Num ímpeto de reação, ele juntou a pedra do chão e a jogou de volta, na direção de onde tinha vindo. Naquela direção havia algumas dunas. A pedra passou por cima delas. Porém, do outro lado, existia um pequeno vilarejo. E aquela pedra acabou entrando em uma das casas por uma janela aberta e atingiu uma criança que dormia no berço. A criança acabou morrendo. E então, logo o ocorrido chegou aos ouvidos do rei, que governava aquela região. O rei ordenou que os seus soldados procurassem o criminoso, pois ele seria condenado à forca. Os soldados partiram e, sem muitas dificuldades, encontraram o pastor de camelos, que, ao saber do ocorrido, não reagiu à prisão. No dia marcado, na praça da cidade, as pessoas foram chegando para assistir à execução. O rei estava presente e os soldados já haviam colocado a corda ao redor do pescoço do pastor de camelos. Ele então olhou para o rei e pediu: Vossa Majestade, poderia me conceder um último desejo? Sim, respondeu o rei. Pode pedir? Vossa Majestade, há um assunto muito urgente, pendente, para ser resolvido lá na minha casa. E só eu posso resolvê-lo. Vossa Majestade me concederia ir até em casa para resolver essa questão e em 3 dias, no máximo, eu retorno para cumprir a minha pena. Ora, ora, retrucou o rei. Então você acha que eu vou acreditar nisso? Que se eu deixar você partir, você vai voltar em 3 dias para morrer na forca? Por favor, Majestade, eu lhe dou a minha palavra. Eu vou voltar. Não, 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 isto não é possível. O rei, então, olhou para a plateia e perguntou: Alguém aqui acredita que se eu deixar este condenado partir, ele vai voltar para cumprir a pena em 3 dias? Fez-se um silêncio absoluto. E, de repente, do meio da multidão, um ancião levantou o braço e disse: Eu acredito. Então, você acredita, ancião? O rei estava incrédulo. Vamos fazer o seguinte: já que você acredita, você seria capaz de aceitar ficar no lugar do condenado? E, se caso ele não retornar em 3 dias, morrer em seu lugar na forca? Sim, respondeu o ancião, já se dirigindo para próximo da forca. Os soldados retiraram a corda que estava ao redor do pescoço do pastor de camelos. Entregaram a ele um cavalo e ele então partiu.
O ancião foi levado à prisão. No dia seguinte, o pastor não havia retornado, nem no outro. No terceiro dia, nada do pastor. O ancião foi levado à praça. As pessoas vieram assistir. O rei estava presente para ordenar aquela execução. Quando os soldados pegavam a corda para colocar no pescoço do ancião, todos puderam ouvir, ao longe, um galope de cavalo, que foi ficando mais alto, mais próximo. Então todos puderam ver. O pastor estava de volta. O rei não estava acreditando. E quando o pastor desceu do cavalo e se aproximou, o rei perguntou: Pastor, por que você voltou? E o pastor respondeu: Porque eu dei a minha palavra. O rei, então, olhando para o ancião, questionou: E você, ancião, por que aceitou ficar no lugar desse pastor que você nem conhece? E o ancião respondeu: Porque eu acreditei na palavra dele. O rei, então, olhou para a multidão e anunciou: Hoje não haverá execução, porque enquanto houver um homem de palavra e um homem que acredita na palavra, haverá justiça na terra.